Olá, eu sou Juliana Floriano, também conhecida como Prof. Julie, designer, professora universitária, com mais de 25 anos de experiência na área criativa. E esse é o Nalu, meu gato Cialata, que vai participar desse vídeo. Eu ajudo criadores a se reconectarem com a sua inspiração e terem uma vida criativa mais leve. Neste vídeo eu vou falar sobre bloqueios criativos, um tema essencial para quem cria. E fique comigo até o final que eu vou explicar a importância de reconhecermos o bloqueio criativo, as possíveis causas e as possíveis soluções para a gente destravar a nossa criatividade. O bloqueio criativo é algo comum para quem cria, já aconteceu comigo e já deve ter acontecido com você também. É aquele momento que as ideias simplesmente somem. Ele pode parecer um inimigo, mas na verdade ele é um chamado, um convite para que a gente olhe para dentro da gente mesmo, que a gente se reconecte com a nossa essência e, se possível, faça uma pausa. Bom, primeiro, reconhecendo o bloqueio. Tem muita gente que não aceita e fica forçando a geração de ideias, quer resolver rápido e isso não vai ser benéfico tanto para a sua saúde mental, né, emocional, porque pode gerar ansiedade também. Então, o que a gente precisa entender? Que o bloqueio criativo ele não é falta de talento, é só um sinal de que algo não está legal. Até mesmo você pode estar adoecendo, estar com dor de cabeça, problemas pessoais e não está bem para a criação, né? Mas às vezes também pode ser excesso de cobrança, de comparação, de perfeccionismo ou simplesmente cansaço. Por isso que ele não deve ser visto como um inimigo, mas esse convite, como eu falei antes, né, de que a gente possa entender se não é o momento de uma pausa e entender o porquê desse bloqueio. Então, vamos às causas. Nós temos várias causas, até como eu falei, né, questões físicas mesmo, você não está se sentindo bem, não dormiu bem, não se alimentou bem, então você não vai render, né? Porém, de todas as causas possíveis, tem 5 que eu acredito que são as principais, as que eu mais vejo nas orientações de projetos que eu participo também. E são essas que eu quero destacar aqui. Primeira causa é o prazo, né? Muitas vezes a gente se depara com projetos que têm prazos muito curtos. E aí isso já gera uma pressão enorme. Tem pessoas que produzem bem sob pressão, mas outras simplesmente travam. Se você faz parte desse segundo grupo, você provavelmente vai travar com um prazo curto. Então, eu já vou falar das possíveis soluções para isso, né? Mas a gente precisa reconhecer, porque muitas vezes a gente está dentro de um projeto de prazo curto e a gente já não se força, né, que tenha que realmente resolver naquele prazo, sendo que muitas vezes não é ético até, né? Não é você fazer um esforço sobre-humano para atender aquilo que foi solicitado. Bom, outra causa é a falta de conhecimento, né? A gente precisa se preparar para os projetos. Então, às vezes a gente se depara com questões que são de outra área, que não é da nossa área criativa, né? Então, claro, eu estou falando num contexto profissional, porque a criatividade a gente aplica quando a gente está fazendo um hobby ou mesmo para resolver problemas pessoais, familiares, né? Mas aqui no contexto profissional, o que acontece? Às vezes você vai se deparar com um projeto criativo que é para um cliente da construção civil ou da área da saúde, que são áreas mais distantes da área que você atua.
E às vezes é o primeiro cliente daquela área também, então você não tem nenhuma experiência anterior, né? E aí fica difícil você ter ideias, sendo que você nunca teve contato com aquele conteúdo, né? Então, esse também pode ser uma das causas de você ter travado na hora de gerar ideias. Terceiro ponto, o excesso de autocobrança e também que pode gerar a ansiedade, que é o medo de errar. Então você não quer dar ideias bobas, ideias que são clichê, né, que são já muito vistas, e aí você trava, você então não se expõe, né? Também já vou explicar um pouquinho mais à frente como que a gente pode resolver essa questão, né? Mas aqui é quando o medo de errar trava o fluxo de ideias, basicamente isso. O quarto é a desconexão com o propósito de criar, né? Seja no caso mesmo de um hobby ou profissionalmente. Você não está gostando daquele projeto, perdeu o interesse, você não gosta daquele tema, aquilo até te irrita, é um assunto que você não gosta de lidar. Então aquilo acaba gerando uma criação por obrigação e não por prazer. É claro que profissionalmente a gente não cria só por prazer, a gente cria por necessidade, né? Mas talvez alguns assuntos possam ser gatilhos negativos, então você tem que também reconhecer isso e tentar dessa forma, então reconhecendo de forma adequada, encontrar uma solução para poder gerar ideias ali. E o quinto ponto é a falta de descanso mesmo, né? Porque a criatividade, ela precisa de espaço, de silêncio, de tempo para poder florescer, né? As ideias virem, a gente precisa estar com uma mente descansada. Então, dessas 5 causas que eu coloquei, eu vou trazer agora as possíveis soluções. Então, quais são os caminhos que a gente pode tomar para destravar, né, esse bloqueio criativo? Então, o caminho ele tem que ser o oposto da força, né? Porque geralmente quando a gente trava é que a gente está forçando ali gerar ideias e não estão aparecendo. Então seria mais soltar, fazer algo mais leve para que o fluxo das ideias volte a fluir, né? Bom, para a primeira causa, né, que é pouco prazo, então uma possível solução seria você negociar isso, seja diretamente com o seu cliente, se você é que faz o atendimento, ou com o seu chefe. Mas aqui a gente também precisa de uma autoobservação, né? Por isso que eu digo que a criatividade ela está junto com o autoconhecimento, porque o processo criativo faz parte de como a gente se organiza. Então, de entender se realmente você teve pouco prazo, ou se você procrastinou, ou se você se desorganizou durante o processo, porque na maioria das vezes a gente não está só dedicado a um projeto em específico, a gente tem vários projetos ao mesmo tempo, né? E aí, às vezes a gente se dedica mais a um e o outro fica atrasado. Então, observar se foi realmente o prazo, então tentar negociar. Se mesmo você tendo prazo, você não deu conta, né, e agora falta pouco tempo, também observar se alguém não pode te ajudar, se no caso você está trabalhando sozinho, não consegue contratar um terceiro para alguma parte mais técnica, e dessa forma poder dar conta do prazo. Sobre o segundo ponto, que é a falta de preparo, né, de conhecimento, então aqui demanda a questão da pesquisa. E uma coisa que eu também vejo muito, né, principalmente em sala de aula, mas já vi também nos locais que eu trabalhei, é a pesquisa só digital, né, só na internet. Claro que eu entendo também, por conta às vezes do prazo, de que essa pesquisa pela internet acaba sendo mais rápida, mas em projetos
principalmente que são de produtos físicos, a pesquisa só na internet, ela não dá conta de a gente ter conhecimento de todos os requisitos, né? A textura, o peso, a proporção de um material. Então, é importante que se faça uma pesquisa de campo, ou se é de uma área específica, como eu mencionei antes, né, da saúde, verificar como é que é a legislação, conversar com profissionais da área, e isso demanda também tempo, né? Por isso que o ideal é a gente sempre se organizar bem nos prazos e ver quanto tempo a gente vai dedicar para essa preparação, para daí sim a gente ter um mínimo de repertório, entender aquele segmento, entender o mercado daquele cliente, o que já foi feito antes, para poder gerar ideias que sejam originais. Bom, o terceiro é a autocobrança, né? Aqui seria interessante, se houver prazo, de se fazer uma pausa consciente. Então, eu vou pausar para que a minha ansiedade possa diminuir, para que eu possa fazer uma caminhada, sair da tela, respirar. Você pode fazer uma meditação. A gente tem aqui no canal uma meditação breve para reconexão com sua criatividade. Você também pode desenhar, pintar, fazer alguns padrões, algo que não seja algo que sirva para o projeto em si, né? Algo só para você ter ali algo mecânico que você consiga aliviar a sua mente. Isso acaba ajudando. No quarto motivo, ali, a desconexão com o propósito daquele projeto, né? Então, tentar entender quais são os gatilhos negativos ou por que você se desmotivou daquele projeto, né? Se tem outras pessoas envolvidas, converse com essas pessoas. Então, sejam os professores que lançaram aquele desafio, seja seu chefe, seja a sua equipe, porque às vezes, se é um tema também sensível, você pode remanejar isso com os outros colegas, né? Então, não é legal a gente se forçar nesses casos, né? E também isso pode estar relacionado com o último tópico, que é do descanso, porque às vezes, se você faz uma pausa, um descanso daquele projeto, talvez depois você consiga retornar com mais ânimo, né? Então, quanto ao último tópico ali de você estar cansado, então esse descanso, né, que seria uma possível solução, ele não é só um descanso físico, não é só dormir, né, não é só ficar numa rede. Pode ser também, se você quiser ficar 15 minutos lá numa rede, né, às vezes é muito bom. Mas seria você dar uma caminhada, que daí você coloca o seu corpo para se movimentar, então você oxigena mais o seu corpo e a sua mente também espairece, né? Ver árvores, ver o céu, ver pessoas, diminui também a tensão ali dos olhos, e isso acaba ajudando a voltar do fluxo de ideias, né? E também, como eu falei da meditação antes, ou ter uma pausa para tomar um café, ou fazer um lanche gostoso ali que você gosta. Então é muito importante que você se acolha em todos esses momentos, né? Perceber o porquê você está bloqueado, e reconhecendo a causa, você consegue, de uma forma mais eficaz, destravar as suas ideias. Então, da próxima vez que o bloqueio aparecer, respira fundo e lembra, ele não é um inimigo, ele só está te mostrando que algo não está legal e que você pode resolver de uma forma mais gentil consigo mesmo. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um joinha aqui nos comentários para eu saber que a gente está conectado. Se gostou, curte, compartilhe esse vídeo e se inscreva para ter acesso aos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!